Bom, amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui para gravar e participar junto com os irmãos do culto online do SAF, que é o Seminário de Amadurecimento da Fé, cujo objetivo principal é fortalecer a proposta do discipulado. Discipulado tem a ver com amadurecimento, com crescimento, e o SAF é essa proposta fundamental para que a gente vá observando aonde a gente está errando e também quais os passos certos a que venhamos a dar para que possamos caminhar na direção daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, a postura, a posição de varão perfeito. E esse varão perfeito a quem devemos imitar e buscar ser igual no seu proceder é Jesus Cristo, o varão perfeito. O SAF, então, está acontecendo assim de maneira virtual, mas quantos outros treinamentos, aulas, né? Até mesmo faculdades têm utilizado dessa ferramenta virtual para aulas, né? Então, isso é uma maneira muito tranquila da gente poder desenvolver e você poder tomar nota, como a gente tem estudado essas 3 últimas semanas, sobre o poder da oração, e você também gravar, estudar, assim como pessoas outras têm estudado, feito cursos outros na mesma forma, tá bom? Vamos orar então para a gente dar prosseguimento a esse momento de adoração. Vou pedir a Sara para elevar a Deus uma palavra de oração. Enquanto isso, a gente já vai preparando o nosso coração para louvarmos ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, digno de toda a nossa adoração. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse momento que a gente está tendo aqui com os irmãos, mesmo de maneira virtual. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando cada família, a saúde de cada um também, principalmente do nosso país e de outros países também. Continue conosco, que a gente possa sentir o seu amor e o seu cuidado também sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você crê que há um doce, maravilhoso Espírito entre nós? Você crê que esse Espírito não tem barreiras para viver entre nós e atuar? Ele está aqui conosco agora nessa gravação, está também aí na sua casa, no ambiente que você estiver. Então vamos cantar isso. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do seu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo ao invés, se estás triste, oprimido e sem poder, busca a presença do Senhor.
Amados, dando continuidade a esse momento de adoração ao Senhor, eu quero convidar você para prosseguirmos no estudo da Palavra de Deus, nesse seminário de amadurecimento da fé desse mês que temos pensado a respeito do poder da oração. Antes de qualquer coisa, lembrar você, meu desejo, através desse estudo e do segmento que nós temos dado a esse estudo, não é necessariamente fazer com que você tenha uma informação a respeito da oração, mas sim que você possa ter ferramentas para colocar essa sabedoria em prática. Talvez nunca tenha sido tão urgente e importante colocarmos em prática a oração e de maneira correta e adequada. Temos vivido dias sombrios, dias difíceis e sem esse elemento fundamental deixado por Jesus Cristo ensinado para nós, que é a oração, não apenas o crente, o irmão individualmente, tem uma série de limitações e passa por muito pouco a naufragar na sua fé, como a própria existência da igreja, a própria relação da igreja com a sociedade passa a não ser contributiva. A igreja precisa passar por essa fase que nós estamos vivendo, de tanta inquietação, de tanto pânico, de tanta crise, como uma igreja orante, como uma igreja que testemunha pelo poder da oração que ela realmente reconhece e confia no Deus em quem ela crê e tem, da parte desse Deus, a orientação e a sabedoria adequada para como se portar em toda e qualquer preste atenção nisso, questão, toda e qualquer questão. E a oração é o que nos dá isso. Quando falamos no primeiro estudo, nós falamos sobre a capacidade profética de discernir o tempo. A oração, ela nos dá isso, ela nos confere a capacidade de compreender que tempo é esse que nós estamos vivendo. No segundo momento, pensamos sobre o caráter da perseverança. Não é obstinação, é perseverança, que só é alcançada pela obediência. E no terceiro estudo que fizemos semana passada, falamos sobre objetividade espiritual. Algo e alguns elementos que só tem a conquistar aqueles que realmente estão dispostos a viver uma vida de fé. E então, começamos a vislumbrar dentro dessas três partes, e agora nessa quarta que eu vou passar para os irmãos, o que é o poder da oração e como esse poder da oração atua em nossas vidas. Temos nos baseado em João, Evangelho de João, capítulo 17, feito alguns saltos, pego alguns versos, e hoje eu quero pegar o verso 10, João 17, verso 10, e o tema de hoje diz o seguinte, o tema que eu quero abordar com os irmãos é sobre o espírito da aliança. O poder da oração é algo que nos remete a um espírito de aliança. Vamos ver o que isso significa? O verso 10 diz assim: Ora,
todas as minhas coisas, são palavras de Jesus, todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Jesus então se volta ao Pai, depois de um certo desdobramento e enumeração de sua oração, e diz: todas as minhas coisas são tuas. E todas as tuas coisas são minhas. E aí se vira para os discípulos e sinaliza: e neles eu sou glorificado. O que eu quero extrair como uma coisa importantíssima desse verso, e vamos ver desdobrando aos poucos o que ele tem a nos ensinar. Em primeiro lugar, que o poder da oração não é algo que nós possuímos. Diferente do que muitas pessoas possam imaginar, que eu caminho com o poder da oração, existe alguém com o poder da oração, existe alguém poderoso em oração, eu não possuo esse poder. Eu sou possuído por ele. Assim como eu não tenho poder em mim mesmo de realizar coisas, mas é Deus quem faz coisas através da minha e da sua vida. Então, antes que eu caia na ingênua armadilha de achar que as coisas na oração se devem, o resultado das orações se devem a uma capacidade que eu tenho, a uma dívida que Deus passou a ter comigo, nada disso. É o poder da oração que me envolve. E pela minha própria fragilidade eu reconheço isso em oração e percebo que eu sou possuído por ela. Aqui está uma via de mão dupla, onde eu entrego todas as coisas que são as mais preciosas para mim a Deus. Jesus diz todas as minhas coisas, e quando ele diz isso, ele está falando da sua própria vida. Todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. Não existem mais barreiras, e existe da parte de Jesus uma compreensão completa daquilo que mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses, que Deus, é de Deus que vem tanto o querer quanto o efetuar. E sim, é ele. Do querer vem dele e o efetuar vem dele, e Jesus confiava absolutamente em seu Pai. Esta aliança, ela tem a ver com a entrega de confiança. Já falamos sobre isso, mas lembre-se mais uma vez, Jesus faz o que faz, crê como crê, nos deixa o exemplo que deixou e vai até o final de sua missão e do seu ministério, não por um ato heróico, não para mostrar do que ele é capaz, mas por confiar no seu Deus, confiar no seu Pai, que está com ele em todos os instantes. Por isso, essa aliança é reservada àqueles, somente àqueles que têm uma intimidade com Deus. A relação de intimidade com Deus é fundamental para se obter um espírito de aliança. Nada pode ficar entre você e Deus. Não pode mais existir segredos, não pode mais existir impedimentos, não pode mais existir pecados, não pode mais existir limites, não pode mais existir obstáculos na relação que você tem com Deus, porque a experiência do poder da oração ela é evidenciada por um espírito de aliança tal que não há mais nada que Deus não saiba a nosso respeito, que nós tenhamos confessado, e não há mais nada também que me impeça de, conversando com o Senhor, Ele me fazer conhecer dentro do seu grande propósito. É alguma coisa que se aparenta com a própria expressão de Paulo quando fala a respeito de Cristo. Se antes eu conhecia alguém ou alguma coisa na carne, agora já não conheço mais, eu só conheço pela ótica de Cristo. Se antes existia alguma coisa que me limitava, que me impedia, agora não existe mais, eu só conheço as coisas, a natureza, a vida, o bem, a paz, as relações. Eu só ajo, eu só respondo à vida. Eu só existo. A minha existência, o sentido de viver, hoje está pautado completamente em Cristo. Então,
não vivo mais na carne, eu não conheço mais essas coisas sob o princípio da carne. Tudo que eu conheço, tudo que eu ajo, tudo que eu respondo agora, eu respondo pautado na pessoa de Cristo. É alguma coisa que se assemelha a esse mesmo princípio. Nada pode existir entre você e o seu Deus. Nenhum limite. Quando nós cantamos no hino do cantor cristão, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Será que quando falamos isso, falamos de todo o nosso coração? Que ingenuidade, muitas das vezes, de algumas pessoas acreditando que o que esse hino faz referência é ao dízimo, ao dinheiro, à oferta. Isso está longe, muito longe do significado mais profundo do que esse cântico, esse hino sugere, e muito longe daquilo que realmente estou falando aqui, quando Jesus Cristo diz que todas as coisas dele pertencem ao Pai. Quando eu convido você a pensar no poder da oração como espírito de aliança tal, que você possa dizer que todas as tuas coisas pertencem a Deus, eu estou querendo ir muito mais longe. Não pode existir nada entre você e Deus. Nenhum segredo, nenhuma mentira, nenhum trama, nenhum pecado, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância. Tudo tem que ser deixado para trás. Deus não aceita menos que todas as coisas. E seguindo essa mesma ideia, o Salmo 25, 14, me faz recordar agora dessa ideia de relacionamento, de cumplicidade, de fraternidade, de complementariedade, de pertencimento na relação com Deus, que é algo maravilhoso. O Salmo 25, 14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade é coisa que Deus concede àqueles que o temem, que vivem numa relação de temor, de reconhecimento da majestade, e ele dará a conhecer aqueles com quem ele tem aliança. Ainda uma tradução mais antiga dizia: ele dará a conhecer os segredos da sua aliança. Então, o espírito da aliança tem a ver com essa relação. O poder da oração tem a ver com uma relação. O poder da oração não tem a ver com uma homilia, com um resmungo, com uma repetição enfadonha de palavras. O poder da oração se dá, se manifesta, brota, fecunda, fertiliza a partir de uma relação profunda e maravilhosa e desejosa com Deus. Não de alguns minutos enfadonhos, cansativos, que nós contamos a hora para poder passar. O poder da oração está imbuído de uma aliança prazerosa. Assim como a noiva tem com o noivo, assim como a igreja tem com Cristo, assim o crente tem com Deus uma união prazerosa e amorosa, desfrutada a partir de uma relação gostosa que ele sente falta quando não faz, falta quando não tem. E nesse tempo de quarentena, temos tido tanto tempo para fazer isso. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando em home office, eu estou com mais tarefas em casa do que o normal. Ah, pastor, eu não tive licença, eu estou trabalhando normalmente. Mas, de fato, isso não muda o quadro de que nós estamos sendo convidados a um tempo novo na nossa perspectiva de oração. Há uma nova plataforma no nosso relacionamento com Deus, para que também saiamos dessa quarentena depois com uma resposta nova diante dos desafios da vida. Eu queria que você lembrasse disso. A aliança também tem a ver com partilha mútua de tudo. As pessoas com as quais a gente tem uma aliança, as pessoas com as quais a gente tem uma, só para usar um linguajar um pouco mais conhecido, uma sociedade, um acordo, as pessoas com as quais a gente definiu uma relação de causa e efeitos, elas partilham de coisas boas e de coisas ruins conosco. Então, a aliança tem a ver com partilha de tudo, de todas as coisas. Nunca entregaremos tudo a Deus. Nunca o entregaremos tudo enquanto nós não estivermos dispostos a receber de Deus tudo.
Ah, pastor, eu estou doido para receber de Deus tudo. Está disposto a receber não também? Está disposto a receber ordens? Está disposto a renunciar em nome de Deus? Está disposto a receber missões difíceis? Porque tudo é tudo. Tudo não é apenas as coisas boas, apenas as bênçãos. Se nós queremos apenas as bênçãos de Deus, não temos aliança com Deus. Temos um negócio no qual eu estou interesseiramente só desejoso de me dar bem. E quantos crentes, infelizmente, vivem uma relação de interesse com Deus? Às vezes ingênuos ao ponto de achar que Deus não percebe isso em suas orações. Deus percebe e nota que você é um interesseiro. E isso é mais triste ainda. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Homem de coração dobre, de espírito dobre, não receberá. Então, precisamos entregar tudo, mas nunca entregaremos se nós também não quisermos receber tudo da parte do Senhor. Tudo. Tudo que vem dele, você tem que estar disposto a receber. E para isso precisa robustez espiritual. Para isso precisa maturidade espiritual. Para isso precisa visão espiritual. Não é para crianças. Não é papo de crianças. É papo de adulto. Homens e mulheres, adultos, varões e varoas de Deus, que estão dispostos a falar de assuntos sérios com Deus, dos dilemas sérios da vida, das dificuldades sérias dessa sociedade, para que possam responder de maneira adulta aquilo que realmente Deus tem colocado. Deus tem nos chamado para isso. Esse espírito da aliança é o mesmo que levou Jesus a orar dessa forma e se entregar para a morte de cruz. Não foi um desejo, como já disse há pouco, heróico, mas uma confiança inabalável no Deus, que é seu Pai. Você confia em Deus, certo? Eu não duvido disso. Mas Deus, Ele pode confiar em você? Você confia em Deus, mas Deus pode confiar em você. Essa é a base do espírito da aliança. Esse é o fundamento da expressão que Jesus faz quando ele diz que todas as coisas dele são do Pai e todas as do Pai são dele. Você é alguém confiável? É uma pergunta que não pode ficar sem respostas. O espírito da aliança. Esta é a glória daquele que ora. Essa é a glória do orante. Essa é a glória de Jesus. Viver num espírito de aliança com o Pai, com o seu Deus, sem que nada limite essa relação. Sem limites. Sem limites para essa relação. E é para isso que eu quero convidar você a viver. É nesse patamar, nessa realidade, nessa plataforma de relação que Deus tem nos convidado a viver. Uma relação sem limites. Porque Deus está nos convidando também a entregar em nossas mãos coisas sem limites, coisas inimagináveis, conferir à igreja uma posição e uma postura para agir sem limites, uma sabedoria e uma visão sem limites para todas as coisas. Quem mais poderia ser voz de Deus nesse tempo presente? Quem mais poderia trazer uma sugestão do céu para as crises que nós estamos vivendo? Quem mais poderia levantar a mão e dizer: ouçam o que eu estou dizendo, porque isso vem da parte do Senhor? Quem mais seria voz profética nesse tempo, senão aqueles que têm uma aliança com Deus? E o mundo está aguardando esses que têm aliança com Deus para falarem, para abrirem as suas bocas e declararem qual é a vontade de Deus. Não precisam dizer como essas frases ingênuas: eis que digo, eis que Deus manda dizer, assim diz o Senhor. Não é isso. Eu estou dizendo que nós nos colocarmos na posição madura dentro dessa sociedade, em posições de autoridade ou de conselheiros dos nossos governantes, e dizer que temos uma ideia, que temos uma orientação, temos uma resposta, temos um conhecimento que pode ser útil. Agirmos, então, não apenas falarmos, mas agirmos em prol de uma sociedade mais justa, mais equilitária, de uma sociedade mais que promove o bem. Não precisamos ser partidários de nenhum partido para isso, mas também não podemos ser apolíticos.
porque polis tem a ver com cidade, com sociedade, e não podemos fingir não ver o que a nossa sociedade, cidade tem sofrido. E como agentes do bem dessa cidade não podemos nos calar. Além de orar, devemos agir, devemos tocar nos assuntos mais importantes e agir no sentido da tratativa do bem, para que aquilo que esteja ao nosso alcance seja feito. Eis o poder da oração, eis esses 4 pontos com os quais eu queria chamar a sua atenção e pedir que você leve bem a sério, que você os estude, que você os pratique e que sejam motivos de bênção e de amadurecimento de fé na sua vida. Amém? Eu quero orar por você, encerrando esse momento de adoração ao nosso Deus e pedindo que o Senhor faça frutificar, fertilizar essa palavra na sua vida. Antes, porém, não queria deixar de lembrar você que você se envolva nas demais atividades da igreja através das divulgações, das redes sociais, dos grupos de WhatsApp. Lembrar você mais uma vez que você não deve, eu quero te encorajar, não deve deixar de ser fiel nos seus dízimos, nas ofertas missionárias. Você pode fazer isso lá na igreja, nas quartas-feiras, de 5 às 6, nos sábados, de 10 às 11 horas da manhã. Você pode fazer através de transferência bancária, ou você pode fazer através de depósito, mas mantenha a sua fidelidade ao Senhor. Amém? Que Deus o abençoe grandemente. Vamos orar. Eterno e bondoso Deus, eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão didaticamente aprendendo da Tua palavra como eu estou aprendendo. Peço que esse poder da oração os revista, os abençoe e os proteja de todo o mal. Que eles possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus sobre a vida deles. Abençoa a nossa igreja, Pai, durante esse período, essa fase difícil que nós cremos que vai passar. Dá-nos maturidade. Peço que o Senhor abençoe cada uma das famílias que estão ao nosso alcance, protegendo, dando paz e permitindo que nunca falte o pão de cada dia dentro dos seus lares. Eu os abençoo em Teu nome, eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos em breve, se Deus assim nos permitir.